PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Procultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Trivial, um espetáculo de B-Boys. Edital 29/2024, PNAB-RS. Palco da Fluência Casa Hip Hop, com painéis grafitados com cenas do universo hip hop ao fundo. Em frente aos painéis estão alguns unifilas, pedestais metálicos unidos por cordões, delimitando um semicírculo. No topo dos pedestais há pequenos cartazes de fila única, ilustrados com desenhos de b-boys fazendo top rocks e stances. 4 b-boys estão parados na extremidade esquerda, ao fundo. Formam 2 fileiras diagonais de frente para o canto, de costas para nós. Um quinto b-boy, Kai Break, entra pela lateral esquerda e caminha rente à plateia, visualizando a tudo e a todos. Junta-se aos demais, de costas para nós. T2, o sexto b-boy, entra pela lateral direita, também observando as pessoas e o lugar. Vai até o grupo e assume seu lugar de costas para nós. Todos espiam por sobre o ombro numa alcateia, o conjunto, num reconhecimento dos arredores. Os b-boys têm diferentes faixas etárias. 4 deles são brancos e 2 são negros. O movimento discreto vai ganhando amplitude. Com os pés ainda fixos no chão, eles viram o tronco para um lado e outro para ver mais longe. Lentamente viram-se para a plateia, mantendo as fileiras diagonais. Cada um assume um stance, uma postura individual com ar sério e confiante. Desmancham as poses. Novamente agrupados, observam o entorno. Novo stance. B-Boy Def se desgarra e vai para o centro do palco. Equilibrando-se sobre as mãos, ele interrompe o movimento num baby freeze, permanecendo estático, com as coxas apoiadas nos cotovelos e as pernas entrecruzadas no ar. Levanta-se e vai para a direita. Dando um peixinho, T2 mergulha no ar em direção ao centro, amortece a queda com as mãos e rola. Segue até a direita fazendo footwork, movimentos complexos de pés e pernas. Desmancha a posição. B-Boy Cezinha toma a frente à esquerda em uma série de movimentos rápidos no chão. Todos caminham pelo lugar, ainda explorando o território. Andam em diferentes direções, com diferentes tensões e velocidades. Se entrecruzam, se estranhando, se encarando com hostilidade. Def para à frente com os braços ao longo do corpo, como se houvesse um paredão separando-o da plateia. T2 se aproxima e para ao lado dele. Cezinha espia por sobre os ombros dos dois e se posiciona à direita de Def, ampliando a barreira. Kai Break também se alinha. Julinho chega por trás e empurra para os lados os 2 b-boys das extremidades, desfazendo a lógica do paredão. Os 4 permanecem firmes de frente para a plateia. Julinho e Fábio se juntam ao grupo, formando uma barreira única. Na extremidade direita, Cezinha dá um passo à frente e espia os outros. Agacha-se e faz o Zulu Spin, girando com o apoio das mãos e dos pés. 1 a 1,
Os outros b-boys repetem o movimento até todos formarem uma roda, girando em Zulu Spin cada vez mais rapidamente. Param. Em 4 apoios, aproximam-se do centro da roda, examinando os outros. Apoiam-se em uma das mãos e circulam o braço oposto. Afastam-se e, ainda em roda, levantam-se devagar, desenrolando a coluna. Juntos ondulam os braços em frente ao corpo e se espalham. Numa dinâmica acelerada, Cezinha faz uma ginga de capoeira, enquanto Julinho dá um salto mortal por cima de Fábio. Todos param, num desafio silencioso. Cezinha se coloca no centro, próximo à plateia, de braços cruzados com ar provocador. Os outros fazem uma fila atrás dele. Cezinha faz uma sequência de poses, posições expressivas cheias de estilo e personalidade. T2 cutuca Cezinha e aponta o fim da fila. Cezinha dá espaço contrariado e T2 faz uma sequência de poses. As poses traduzem atitude. Aponta para um adversário imaginário, põe a mão na cintura numa intenção desafiadora e estufa o peito. B-Boy Def dá uma encarada em T2 e aponta para o fim da fila. T2 se afasta, resignado, e Def, agora à frente da fila, exibe suas poses. B-Boy Fábio chama a atenção de Def com tapinhas no ombro e faz sinal para que ele se afaste. Def vai para o fim da fila e Fábio faz algumas poses. Fábio cruza os braços e Kai-Break para ao lado dele, imitando a posição. Eles se encaram com rivalidade. Fábio se afasta resignado. Enquanto Kai-Break mostra as poses, Fábio tenta furar a fila e é enxotado pelos outros que o mandam para o fim da fila. B-Boy Julinho põe as mãos sobre os ombros de Kai-Break e o empurra para longe, assumindo a frente da fila. De cara amarrada, faz sua sequência de poses. Cezinha empurra Julinho, que não se dá por vencido, e mostra os muques. Com um sorrisinho de desprezo, Cezinha arremeda a pose de Julinho e indica o fim da fila. Def salta à frente e puxa Julinho pela cintura, oferecendo protagonismo a Cezinha. Sempre em confronto, desafiando-se uns aos outros, os b-boys assumem a frente, exibindo movimentos de top rock, combinando ritmo, deslocamentos e atitude. São passos feitos em pé, com o corpo todo acompanhando o groove. Os pés se cruzam, mudam de direção, chutam, saltam. Cezinha assume novamente a frente em uma pose de braços cruzados. Recua um passo, fazendo a fila toda recuar. Abandona os outros e senta encolhido no chão, à esquerda, de costas para a plateia, voltado para o canto ao fundo. Um a um, os outros fazem o mesmo, voltando a formar as duas fileiras diagonais. Julinho se recusa a entrar na formação e retoma um top rock vigoroso no centro do palco. Olha em volta e se percebe sozinho.
recua alguns passos e se recolhe ao chão junto aos demais. Com a cabeça baixa, próxima aos joelhos flexionados, estão todos em recolhimento. Lentamente, em conjunto, flexionam o braço direito, elevando a mão espalmada. Ondulam o braço em frente ao rosto. Estendem as pernas e logo as recolhem, agora com os joelhos tocando o chão. Com pequenas rotações dos tornozelos, giram, se impulsionando com diminutos solavancos até ficarem de frente para a plateia com expressões reflexivas. Em um freeze, apoiam um ombro no chão e elevam uma das pernas segurando-a pelo tornozelo. Desmancham e voltam a sentar, cada um à sua maneira, cabisbaixos e ensimesmados. T2 dispara para o centro, deslizando de joelhos no chão e começando um footwork intenso, as mãos apoiadas no chão. Os outros se aglomeram ao redor dele tentando detê-lo. T2 não se dá por vencido, usando os movimentos potentes dos pés rentes ao chão para atacar os oponentes. Levanta-se e desfere empurrões, afastando os demais. Posicionados em semicírculo, todos se confrontam com olhares e apontando uns para os outros. Com movimentos enfáticos do indicador, Cezinha desafia Def. T2 empurra Def para o confronto. Na defensiva, Def tenta recuar e T2 o empurra de novo e de novo. Os b-boys partem para cima de Julinho, fechando a roda em volta dele. Julinho se defende com footwork. Se desvencilha e empurra Kai Break para longe. O semicírculo se estrutura novamente e logo se desfaz, quando todos avançam para Kai Break, que se debate. Mais uma vez se arma o semicírculo. De suas posições, os b-boys se encaram. Julinho cruza o centro, avaliando todo mundo. Se aproxima da plateia com ar sossegado. Num rompante, recua de volta para o centro, apontando o desafiador para cada um dos b-boys. Eles se juntam para deter Julinho, que se debate e tenta confrontar. Cezinha é derrubado no chão. Dá as costas para os outros, batendo no braço para indicar que estão copiando seus movimentos. T2 avança para cima dele. Def puxa T2 pelo braço, depois o empurra e o persegue. Confusão generalizada.
Cezinha se levanta fazendo que não com o indicador. O semicírculo se reestrutura. Def vai para o centro num slide, apoiando as mãos no chão e impulsionando os pés para cima por um instante. Um a um, os b-boys repetem o movimento e retornam para os seus lugares no semicírculo. Todos param no stance. De longe, T2 ameaça entrar na roda. Ameaça novamente. Faz um freeze apoiando um ombro no chão. Cezinha faz um freeze mais alto, elevando as pernas abertas e estendidas. T2 parte para cima dele e é detido pelos outros. Novo empurra. Todos se juntam, abraçados e embolados. Impulsionam Cezinha, que toma a frente, mostrando uma dança mais completa, com movimentos de top rock, footwork, freeze e spin moves. Aos 20 anos, Cezinha é o mais novo do grupo. É branco, magro, de cabelos castanhos, curtos e ondulados. Está de camiseta vermelha. Como todos os outros, usa calças jeans e tênis. Na sequência, um a um dos b-boys mostra sua dança, enquanto os demais dão espaço e fazem gestos de incentivo. T2 é negro, magro e alto, e tem cabelos pretos e curtos. Usa camiseta branca. Julinho dá saltos mortais de costas. Ele é negro, magro e tem cabelos pretos e compridos trançados. Usa camiseta cinza clara. Fábio é branco, magro, de barba curta e grisalha. Usa uma touca laranja e óculos de aros finos. Está de camiseta preta. Kai Break é branco e magro, de cabelos curtos, pretos como o bigode. Usa camiseta cinza clara. Todos se reúnem ao redor de Def, que permanece parado. Ele é negro, um pouco mais corpulento que os outros. Usa touca laranja. Def olha para as palmas das mãos, circula os ombros para frente, faz movimentos circulares com o pescoço, moleja um joelho. Julinho dá um empurrãozinho de leve no braço do companheiro e coloca Def em ação. Os outros retornam à posição na diagonal esquerda ao fundo. Def dança com movimentos macios e ondulados. Acelera, agora com movimentos molejados e desconjuntados. Retoma as ondulações em movimentos discretos. Voltado para os companheiros, Def flexiona os joelhos e se curva à frente, estendendo as mãos num gesto de convite ou oferenda. Os outros respondem com um stance. Def retoma os movimentos ondulados agora no chão. Os outros correspondem com um novo stance. No impulso, todos se espalham pelo palco em um footwork enérgico, com movimentos realizados no chão, criando padrões com os pés ao redor do corpo. Três b-boys se ajoelham na linha de frente, enquanto os outros três ao fundo dançam em pé com intensidade. Ajoelham-se, enquanto os três da frente se levantam e dançam vigorosamente. 5 b-boys ajoelhados no chão. Em pé, apenas Def, parado na linha de frente à direita. Com a mão na cintura, observa os companheiros. Vira-se para a plateia e lentamente estende um braço à frente num convite para um aperto de mãos. Os outros se levantam devagar, com exceção de Julinho, que permanece ajoelhado de cabeça baixa. De passagem, Cezinha toca no ombro dele e faz sinal para que ele acompanhe o grupo. Também de passagem, Fábio oferece a mão e ajuda Julinho a se levantar.
Ainda com a mão estendida à frente, Def troca um olhar com os companheiros que se reúnem junto dele. Todos observam a plateia, questionadores. Afastam-se e se espalham por entre os espectadores. Def permanece só por um longo tempo, a mão estendida à frente, reiterando o convite. Def ainda aguarda com a mão estendida à frente. Def desiste. Os outros retornam com movimentos robóticos. Com os braços ao longo do corpo, dão passos largos, entremeados por momentos estanques. A cada passo, avançam em direção ao palco, mudando sempre de direção. No centro, Julinho dá início a um solo. Vaidoso, ele contempla as próprias unhas. Passa as mãos nos cabelos, desliza a palma de uma das mãos pelo peito. Atrás dele, reunidos no canto esquerdo ao fundo, os outros observam, comentam e riem. Julinho desliza um pé pelo chão em um movimento suave e circular, e os outros dois o imitam, debochados. Julinho segura um pé atrás das costas e Fábio arremeda o movimento gozador. Julinho ondula o tronco e os braços, enquanto T2 e Kai-Break parodiam o movimento. Julinho se vira para os outros feroz. Os outros se retraem e disfarçam. Julinho volta-se para a plateia e recomeça, gingando. Atrás dele, Cezinha, Kai-Break e Fábio o copiam, zombeteiros. Julinho faz 2 estrelas e outros movimentos inspirados na capoeira. Vai ao chão apoiando as mãos. Rodopia os punhos, levando os braços para o alto num gesto ritualístico. Atrás dele, os outros b-boys continuam o ridicularizando. Julinho corre, perseguindo os demais como um touro furioso. Os outros fogem. Fábio peita Julinho. Avança numa ondulação e logo começa a fazer movimentos mais abstratos, mais quebrados. Persegue Julinho, que acaba por se juntar aos outros no canto ao fundo. Fábio dança, enquanto os demais caçoam dele. Fábio avança sobre os outros que fogem. Continua no encalço deles, acuando-os. Retorna ao centro com movimentos acrobáticos. Volta a ameaçar os outros, colocando-os para correr. De novo no centro, faz uma parada de mãos. Rola pelo chão e parte para cima dos outros irritado. Sozinho mais uma vez, faz movimentos no chão. Atrás deles, os demais caçoam. Avança mais uma vez, dispersando o grupo. À esquerda do palco fica frente a frente com Cezinha. Eles se encaram de perto.
De touca, Julinho se atravessa entre os dois e desliza até a extremidade direita do palco num slide de cabeça. Finaliza de bruços no chão e ergue-se em um headstand freeze, uma parada de cabeça. Com as pernas estendidas para cima, gira lentamente. Ele flexiona e cruza as pernas no ar. Cezinha vai conferir de perto. Observa, aponta, agacha-se. Com 2 dedos apontados para Julinho, indica que está de olho. Julinho se levanta, injuriado, e desafia Cezinha. Cezinha faz uma parada de ombro com as pernas estendidas e abertas. A batalha continua. Julinho faz um one-hand freeze, uma parada em uma mão. Cezinha responde com um footwork seguido de uma série de movimentos acrobáticos. Julinho desdenha e faz sua perna vibrar intensamente num leg shake. Os dois se encaminham para o fundo do palco discutindo. Def e T2 se lançam para o centro do palco, dando início a uma coreografia de dupla. Saltam abrindo as pernas no ar, rolam com as costas no chão, fazem um freeze em apoio de ombro e se levantam. Fazem uma parada de mãos, rolam pelo chão e se apoiam um no outro para levantar. T2 volta para junto dos outros no fundo do palco. Def, com as mãos na cintura, olha para um lado e outro. Julinho vai para o centro do palco, simulando atirar com uma arma de grosso calibre. Chuta o ar e acena, enviando qualquer coisa para longe. Coreografia com 2 duplas em movimentos sincronizados. À esquerda, T2 e Cezinha. À direita, Def e Julinho. Usam apoio e sustentação do parceiro, assim como movimentos de capoeira, como a rasteira invertida e a ginga. 2 deles fazem paradas de mão e os outros 2 seguram as pernas do parceiro. Simulam socos em câmera lenta. 2 deles se deitam estendidos no chão e os outros 2 saltam sobre os corpos dos companheiros. Deitados, Cezinha e Def rolam para a direita, enquanto T2 e Julinho se deslocam em círculos ao redor de um ponto central, alternando entre o apoio das mãos e dos pés. Os 2 giram um dos braços, se ajoelham e sentam de perfil para a plateia. Def assume a frente num footwork dinâmico. Cezinha vai ao centro rolando num peixinho. Executam flare, mantendo o corpo suspenso com os braços estendidos e alternando o peso entre as mãos, enquanto as pernas, abertas em V, fazem círculos contínuos no ar. Cezinha bate palmas, pedindo com o olhar para que a plateia o acompanhe. A plateia aplaude. Sozinho no centro, Julinho manda um headspin, equilibrando-se sobre a cabeça e usando o impulso das pernas estendidas e abertas para girar continuamente. Sem parar de girar, Julinho flexiona as pernas. Estende-as novamente e aumenta o impulso. Flexiona as pernas, ganhando velocidade. A plateia vibra e aplaude. Finaliza de bruços no chão. T2 gira num windmill, alternando continuamente o apoio entre ombros e peito. Def exibe uma série de movimentos fragmentados, incluindo saltos, apoios e giros. Cezinha executa um windmill seguido de flare. Fábio faz uma sequência acelerada de movimentos. Tira o óculos e o deixa no chão. Os companheiros rapidamente o recolhem. Fábio retoma o round, com saltos elaborados e paradas de mão. Kai Break exibe um footwork vigoroso.
Julinho dá um salto mortal e os 6 vêm à frente, parando num stance. Aos poucos voltam a se mover e vão se reunindo à esquerda. Julinho permanece parado, com o joelho esquerdo no chão, o cotovelo direito apoiado no joelho correspondente, a mão junto ao queixo. Cezinha chama a atenção dele tocando no ombro do companheiro. Mostra o pulso, o adiantado da hora. Julinho não dá atenção e Cezinha se junta ao restante do grupo. No fundo à esquerda, eles se posicionam na diagonal, de costas para a plateia. Julinho se coloca em 4 apoios. Tira os pés do chão, apoiando o joelho direito sobre o cotovelo correspondente, em um equilíbrio precário. Lança as pernas para o alto, mas não consegue se manter na parada de mãos. Dá novos impulsos, as pernas sem força para se manterem no ar. De costas para a plateia, ele se levanta e assume seu lugar em meio ao grupo. Puxa os outros para mais perto. Fábio toca nas costas dele em sinal de apoio. Todos começam a balançar levemente o corpo, enquanto olham um para o outro e verificam o ambiente ao redor. Viram-se para a plateia e param num stance. Desmancham as poses. Novamente agrupados, olham uns para os outros. Novo stance. B-Boy Def se desgarra e vai para o centro do palco. Equilibrando-se sobre as mãos, ele interrompe o movimento num baby freeze. Levanta-se e vai para a direita. Com um peixinho, T2 mergulha no ar em direção ao centro, amortece a queda com as mãos e rola. Segue até a direita fazendo footwork. B-Boy Cezinha toma a frente à esquerda em uma série de movimentos rápidos no chão. Todos caminham pelo palco. Parecem cansados e, de certa forma, serenos. Sentam-se ao fundo do palco em semicírculo. T2 permanece em pé, caminhando e falando para a plateia. A palavra evolução, para mim, realmente é o que define esse lugar. A frase do próprio Castilho. Porque assim, todas as vezes que eu venho, sempre tem algo diferente. E não é só passos de dança, modalidade de batalha, sabe? É um grafite, é uma ideia, é a mentalidade do pessoal. Isso impressiona a gente de fora, de um jeito que vocês não imaginam. Todas as vezes que eu colo aqui, evento, workshop, treino, gente, eu vou lá pra minha casa, lá em Porto Alegre, querendo saber qual é o próximo encontro, tá ligado? A gente volta pra casa com aquela fome de, mano, eu quero treinar de novo com o pessoal de lá. Eu quero saber, eu quero aprender mais. Então, a vivência que a casa traz pra nós que é de fora é uma experiência inimaginável. É uma sensação ótima. E estar compartilhando isso um pouquinho do que a gente é no nosso dia a dia está sendo muito da hora. E assim, pode ser hoje, amanhã, outros eventos, eu vou fazer uma coisa aqui
para treinar junto, sabe? Porque isso faz muita diferença. Essa união, essa parceria, é muito da hora da gente ver como vocês tratam o Drake, tá ligado? De alguma forma o Drake salvou muita gente. Me salvou. Eu não sei o que eu ia estar fazendo hoje se não fosse o Drake. Eu não sei. P2 senta-se ao fundo do palco. B-Boy Def assume o centro. Outra coisa para pensar no assunto, querer estar aqui, querer estar com a galera, querer treinar e evoluir. Talvez supra uma necessidade de sentir que eu sou alguém novo. A gente é tão invisibilizado por inúmeras razões que a gente desaprende a falar com as pessoas, a pedir ajuda, a pedir desculpa. Eu tenho um problema seríssimo nos olhos. Eu não enxergo muito bem. Mas eu não pergunto qual ônibus está vindo quando eu estou na parada, porque as poucas experiências que eu tive de fazer isso, as pessoas recuaram, acharam que eu estava puxando o assunto para de repente assaltar. É triste, eu sei. Às vezes a gente sai de casa, eu sei que meus problemas não são maiores do que ninguém, e por isso eu vou me colocando nesse lugar de não querer incomodar. E às vezes tudo que a gente quer, é que alguém vem até de nossa mão e troca uma ideia com a gente. Nem sempre eu estou com os meninos, indo até as pessoas, trocando uma ideia. Às vezes eu só quero que... Será que hoje alguém nota? Será que hoje alguém vem e fala comigo? Bora. Def senta-se. B-Boy Cezinha se levanta. Esquece de fazer uma coisa pelo cara e os outros não dão nem bola, né? Sem gostar. Mas voltando um pouquinho esse papo, eu conversei com o parceria ali, ó, tá de verde lá. Eu tinha uma ideia massa com ele ali. Perguntei pra ele como é que ele veio, se veio a pé, veio de Uber, veio de galera, se veio sozinho. Conversei um tempinho com ele, tá ligado? Aí perguntei um bagulho massa pra ele. Eu acho que entra um pouco na função do nosso irmão que ele falou. Perguntei pra ele o que ele faz quando alguém diz pra ele que ele não tem que ser o que ele tá fazendo. Tô em pé, se alguém manda ficar sentado, qual que a pessoa quer? Por exemplo. Eu perguntei pra ele esse papo bem simples, tá ligado? Ele falou, não, eu vou fazer o que eu quero fazer. A pessoa que tem uma visão de fora da minha vida não tem nada a ver com o que eu quero seguir com as paradas, tá ligado? Eu quero dançar. Ah, meu parente lá disse que é um bagulho fral. Não, meu filho, você não dá futuro, não sei o que, não sei o que mais. Não, mano. Quero fazer o bagulho que eu quero fazer, tá ligado? Eu quero ter o cabelo bagunçado porque eu quero ter o cabelo bagunçado. Quero estar com o tênis todo esgomelado, todo raspado. Mas é porque eu quero fazer, tá certo? Isso é um valor muito triste, que entra na evolução. Tu aprende, tu evolui, troca vestimenta, corta ou não corta o cabelo. Isso é um monte de coisa que faz parte da evolução. Mas que aqui, ó, o cara não deixa de ser o cara, tá ligado? E esse é um valor muito triste. B-Boy Fábio se levanta e os dois trocam um aperto de mão. Cezinha senta e Fábio assume a palavra. Conversei com o Boninho ali, sou horrível para decorar nada. Quando eu levantei, esqueci o nome, mas esqueci a você. Ele deu crédito que ele fazia, essas coisas normais assim, sabe? E aí a gente acabou entrando num assunto muito legal. Junto um pouco, acho que a galera tá falando aí. É engraçado que as conversas sempre meio que se ligam. Aí eu perguntei o que fazia e eu danço. E ele, mas o que faz mais? Eu danço.
né? E aí eu também perguntar isso, estou te liberando aonde? Aí ele, físico, só o físico? Não, a cabeça também. Aí ele fala na cabeça, mas o que está melhorando a tua cabeça? Eu estou me conhecendo, estou me encontrando, estou sabendo quem sou eu, no caso, né? Aí a gente vai pegando tudo isso e a gente vai entrando na cultura hip hop, do break, do todo, esse movimento todo. E a gente vê muito que a galera fala de ter voz, né? Preciso ter voz, eu quero falar. Na verdade é um berro gigante de as pessoas notarem pelo que tu é, né? E a gente tem medo disso. Medo de ser medo de pedir uma informação no olho, que elas vão pensar que é outra pessoa, que é outra coisa, né? Então todo mundo tem um julgamento, né? E aí começando com o maninho ali, eu vi muito dessa questão que a cultura hip hop, mesmo com todos os problemas que ela tem, como qualquer outra cultura tem, né? Tem uma coisa muito legal que é tentar dar voz e fazer tu se encontrar como tu é mesmo. Entendeu? Tipo, como é que tu gosta de fazer, o que tu não gosta, eu me identifico mais com isso, eu gosto disso, como ele falou, eu quero dar um tênis assim, anda, tá se sentindo bem? Vai, eu danço meio assim, show, tá se encontrando. Então, nessa pequena conversa, eu também acabei me lembrando dessa discussão que a cultura, o breaking, acaba te deixando ter a tua própria personalidade. Não te dando, te deixando ser tu. E quando tu é tu, eu acho que acontece uma coisa muito doida. Aí, a galera te enxerga. Quando tu tenta ser outra pessoa, quando tu tenta se encaixar no grupo, automaticamente fica invisível para muita gente. Quando tu acaba se deixando ser tu mesmo, você começa tava aí. Então uma coisa que eu peguei gatilho que essa parte toda de arte, cultura, acaba mexendo. Pelo menos na minha cabeça, né? Reflexão. Fábio retorna ao fundo do palco e B-Boy cai break e vai à frente. Eu digo isso, parece que a gente faz isso só para pegar todas as nossas traumas, juntar todos eles e estar expressando aqui. Tá? E fazer isso é como se fosse algo para fazer a gente se sentir vivo. Né? Tendo essa energia, ter esse lugar que a gente está na cultura muito avançada, tá ligado? Eu aposto que muita gente já veio aqui um dia no rolê, estava com a cabeça pensando em várias coisas erradas. Eu sou um deles, que vários rolês que eu já falei aqui, e a gente sai com a alma lavada. Pensando nisso, eu acho que eu não sei lidar com despedida, tá ligado? Porque toda vez que eu tenho que me despedir de alguém, de algo, eu fico lembrando várias coisas na cabeça, porque a gente enxerga vários caminhos que a gente pode ter dentro disso, né? Eu até comecei falando dessa questão de a gente pegar todos os nossos drives, enrolar ele, tá expondo aqui através da nossa arte. Mas não foi esse papo que eu troquei com meu parceiro na hora de trocar uma ideia. Perguntei pra ele se ele sabia lidar com despedir. E aí ele falou que não, tá ligado? E eu nem tinha falado que eu também não sei lidar, né? Mas eu perguntei, conhece alguém que sabe lidar com despedida? Ele falou, eu acho que as pessoas fingem que sabem lidar com despedida. E é muito louco, porque às vezes eu vejo algumas pessoas que eu acho que sabem lidar com despedida, tá ligado? Todo despedido de uma pessoa, como eu falei, do trabalho, do lugar. Então eu acho que essa energia é muito importante para a gente pensar assim, na hora que a gente for se despedir de algo. Né? Como eu falei, muitas vezes eu venho no rolê aqui, às vezes pensando várias coisas sobre a minha vida, sobre o meu corre, às vezes negativamente. Então na hora de me despedir daqui para voltar para minhas áreas, já pode pensar muito um pouco, tá ligado? Então será que as pessoas têm que lidar com despedida ou que a gente sabe lidar? Fingir, a gente finge várias coisas, né? Talvez a gente não sabe se quando a gente está fazendo arte a gente está fingindo que um personagem ou a gente está querendo colocar uma máscara assim na visão que a gente tem. Cai break para o fundo. Todo sempre ora.
Com as mãos nos bolsos, B-Boy Julinho vai para o centro. E rock, né, cara? Aí a gente pensa. A minha parada não é a gente despedir, sempre avançar. Passa um pouco, e quando aquilo te transborda, faz um passo. De repente, para algumas pessoas, ainda não chegaram naquele ponto de avançar para o próximo passo. Né? Muitas vezes a gente vai pegar o passo maior que a pedra. Mas pode ser que não também, né? Pode ser que a gente pode, né, sentir as dores da despedida. Mas a gente sabe que uma despedida também pode ser um recomeço, né? É bom de vista, né? Porque break, a dança, a expressão, a cultura ritual. Para mim é de uma forma. Eu, por exemplo, eu gosto de treinar. Para mim eu curto fazer os movimentos. Isso para mim é um break. Para mim, nesse momento que eu estou agora com 41 anos. Mas quando eu estava lá com 21, 20 anos, para mim o break era depender da cara dos outros. E mostrar que eu consigo fazer o que eu fazia. E sempre era numa saia. Isso eu faço. E aí falando em saia, eu conheci uma menina chamada Vitória, que está por aqui. Está por aqui, ela estava aqui agora. De repente eu vou ver ela, acho que está aqui. E eu estava andando por aqui e eu resolvi, achei interessante que ela estava com uma estrela assim. Eu pensei, que viagem aquela do brinco com a estrela, né? Vamos ver então, vai que ela seja a estrela da Cypher, né? Eu cheguei e perguntei para ela, e aí, dança break? Qual é o teu nome? Ela, está Vitória. O que tu curte do break? Pra ti, o que é o break, a dança? Pra mim eu me estresso, ela te estressa onde? Gosta de Cypher? Eu disse pra ela, eu não gosto de Cypher. Agora eu não gosto, mas eu gosto, né? Mas é porque muitas vezes eu treino na Cypher, porque como eu me sinto bem, entendeu? Mas isso é o meu momento agora, com 41 anos, aí tu pensa, como que eu não falar para uma pessoa, né, que ela tem que fazer tal coisa igual eu, se eu estou com 41 e ela está com, de repente, quantos anos tu tá daí? 28? Pensa, o cara que está com 28, diz uma coisa, diz outra, mas eu sei que tem uma coisa que vai nos unir. E essa coisa é a Cypher, é o break. Vem cá, Vitória, quero ver se tu manda na Cypher aí atrás, que eu pulo, eu quero ver então. Tu gosta de Cypher? Cadê a tua galera? Quem é que é a tua galera da Cypher? Cadê a tua galera da Cypher? A plateia se levanta e vai para o palco, montando uma Cypher, uma roda formada por B-Boys e B-Girls, onde os dançarinos entram um de cada vez para improvisar seus movimentos. São cerca de 12 pessoas, além dos B-Boys do espetáculo, predominantemente crianças e jovens. Uma jovem branca de rabo de cavalo abre a Cypher com um handspin. Um garoto de camiseta verde e calças pretas arrasa no footwork e no flare. Na primeira fila da plateia, um casal de adultos filma com o celular. Um menino de camiseta azul arrisca um headspin. Uma garota branca, de cabelos castanhos e ondulados, trabalha o footwork entrelaçando as pernas. Um garoto negro, de cabelos curtos, faz um footwork vigoroso com movimentos acelerados. Um jovem negro, de cabelos Black Power, entra na Cypher de peixinho. Experimenta um windmill. Um garoto branco, de óculos de grau e camiseta do Grêmio, improvisa um headspin.
Os b-boys do espetáculo assistem a todos com atenção, palmas, sorrisos e gestos de incentivo. Um menino de camiseta da Casa Fluência trabalha o footwork. Aponta para um outro, desafiando-o para a batalha. Faz um backspin girando sobre as costas. O menino desafiado usa a camiseta do Inter e aparenta ser o mais novo do grupo. Faz um baby freeze, apoiando o corpo nas mãos, com a cabeça e o tronco encostando levemente no chão. As pernas ficam dobradas no ar. Um garoto alto, possivelmente o mais alto do grupo, capricha no footwork. Ele usa a camiseta branca da Casa Fluência. Uma garota de calças caqui entrelaça as pernas apostando no desequilíbrio. A primeira garota da Cypher retorna. Com o tronco curvado em ponte, impulsiona as pernas por sobre a cabeça e desliza com um ombro pelo chão. Faz uma backspin e o windmill. O garoto de camiseta verde retorna. Faz um freeze de ombro que evolui para uma posição de equilíbrio nas mãos. O menino de camiseta azul volta para mais um round. T2 vibra animado. É a vez da garota de cabelos ondulados. Aposta no footwork. E num backspin. Uma menina magra, de cabelos castanhos, compridos e lisos, dança com movimentos tímidos. Retorna o garoto negro de cabelos curtos, com um footwork cheio de agilidade. O garoto de cabelos Black Power chega no molejo e segue com o headspin girando sobre o topo da cabeça. Em apoios no chão, ele agita as pernas no ar. O menino com a camiseta do Grêmio entra na Cypher deslizando sobre os joelhos e dá sequência ao footwork. Faz um backspin seguido de headspin. O garoto alto chega com movimentos ondulantes. No footwork, faz o sweep, com as pernas varrendo o chão.
O garoto de camiseta verde entra deslizando e faz um one handstand, a parada de mão em uma só mão. Desliza de cabeça no head slide sem tirar os pés do chão. Segue num footwork vigoroso. O menino de camiseta azul faz um backspin veloz. A garota de calças caqui dá saltinhos, cruzando e descruzando as pernas. Faz uma série de movimentos sustentando o peso do corpo nas mãos. Faz um two-hand headstand, uma parada de cabeça com apoio das duas mãos. Um garoto aposta no footwork. Um dos seus tênis cai do pé. Aproveitando o impulso do movimento, ele chuta o tênis para fora da roda e faz um apoio de ombro segurando com a mão o pé descalço. Julinho bate com a palma da mão no chão. O menino com a camiseta do Inter faz um apoio de ombro, entrelaçando as pernas no ar. Todos aplaudem. Julinho e Cezinha se ajoelham, curvando-se à frente com os braços estendidos acima da cabeça em uma reverência. Em pé, Caibreak e Def fazem o mesmo gesto. T2 abraça o menino de camiseta azul. Fábio bate palmas. Os b-boys saúdam a todos afetuosamente, com abraços e cumprimentos de mão. Enquanto todos retornam aos seus lugares, Julinho explica para a plateia. Eu acho que deu para entender o que é uma massagem. Conseguiu entender o que é uma massagem? Será que aquela estrela na testa é porque ela é a rainha da saifa? A estrela da saifa? A princesa da saifa? Ou de repente a gente pode botar uma estrela em todo mundo que entrou nessa saifa agora? Eu fiquei aqui, ó. Não. Eu fiquei aqui, ó. O que vocês acharam? Eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Julinho mostra as mãos trêmulas. Os 6 b-boys caminham pelo palco. As falas são independentes, direcionadas para si mesmos e para a plateia. Def para à frente com os braços ao longo do corpo, como se houvesse um paredão separando-o da plateia. T2 se aproxima e para ao lado dele. Cezinha se posiciona à direita de Def, ampliando a barreira. Caibreak se alinha também. Julinho chega por trás e empurra para os lados os 2 b-boys das extremidades, desfazendo a lógica do paredão. Separa também os 2 do centro. Julinho e Fábio se unem aos outros 4, formando uma barreira única. Na extremidade direita, Cezinha dá um passo à frente e espia os outros. Agacha-se e faz o Zulu Spin, girando com o apoio das mãos e dos pés. Um a um, os outros b-boys repetem o movimento até todos formarem uma roda, girando em Zulu Spin cada vez mais rapidamente. Param. Em 4 apoios, aproximam-se do centro da roda, examinando os outros.
Apoiam-se em uma das mãos e circulam o braço oposto. Afastam-se e, ainda em roda, levantam-se devagar, desenrolando a coluna. Juntos, ondulam os braços em frente ao corpo e se espalham. Numa dinâmica acelerada, Cezinha faz uma ginga de capoeira enquanto Julinho dá um salto mortal por cima de Fábio. Todos param e se olham atônitos. Um a um, eles se posicionam na diagonal no fundo à esquerda. Sentam-se no chão, de costas para a plateia. Cezinha, T2, Def. Fábio. Caibreak para no meio do caminho e encara Julinho, que está agachado. Segue caminho e se une ao grupo. Julinho dança com movimentos extenuados, arrastados, sem força. Levanta-se. E lentamente assume seu lugar no grupo. Os 6 permanecem sentados no chão, com as pernas encolhidas, de cabeça baixa, abraçados aos próprios joelhos. Lentamente, em conjunto, flexionam o braço direito, elevando a mão espalmada. Ondulam o braço em frente ao rosto. Estendem as pernas e logo as recolhem, agora com os joelhos tocando o chão. Com pequenas rotações dos tornozelos, giram-se impulsionando com diminutos solavancos até ficarem de frente para a plateia, com expressões reflexivas. Em um freeze, apoiam um ombro no chão e elevam uma das pernas, segurando-a pelo tornozelo. Desmancham a pose e voltam a sentar, cada um à sua maneira, cabisbaixos e ensimesmados. T2 dispara para o centro, dando uma estrela. Os outros se aglomeram ao redor dele, tentando detê-lo, agora com gestos apaziguadores. T2 não se dá por vencido, usando os movimentos potentes dos pés rentes ao chão para atacar os oponentes. Levanta-se e desfere empurrões, afastando os demais. No fundo do palco, todos cercam T2, que continua se debatendo. T2 desiste e se ajoelha. Julinho põe a mão sobre a nuca do companheiro num gesto de amizade. Juntos, os 6 param num stance. Lentamente desmancham a pose, com o olhar fixo na plateia. Balançam-se suavemente. Viram-se muito devagar para a direita. Flexionam um pouco os joelhos e viram o tronco para a esquerda em um movimento suave e molejado. Novo stance. Cezinha, Def e T2 avançam até o centro e se ajoelham, voltados para a plateia. Deitam-se de lado, em posição fetal. Ao fundo,
Os outros 3 fazem um movimento circular com o braço direito, giram e se ajoelham. À frente, o primeiro grupo senta e estende o braço direito para cima. O segundo grupo puxa-os pela mão, arrastando-os. Julinho ajuda a Def a se levantar. Fábio auxilia a Cezinha e Caibrei sustenta T2. Os corpos dos que foram arrastados estão alquebrados, fragilizados. Amparando uns aos outros, os 6 desmoronam ao fundo do palco. Ainda mais quando a viagem é longa. Ajoelhados de costas para nós, eles se movem com desespero. Envolvendo-se nos próprios braços, repuxam as costas da camiseta em movimentos angustiados e angustiantes. Um homem na BR, olhando pro nada. Uma mulher com um saco de capim na cabeça. E o sol estralando nas suas costas. E os políticos dando as costas. Janela de ônibus? Janela de ônibus! É danado pra botar gente pra pensar! Igrejinhas minúsculas na beira da BR. É! Janela de ônibus é danado pra botar gente pra pensar! Ainda mais quando a viagem. T2 deixa o grupo. Em pé, ele cambaleia, procurando manter a estabilidade do corpo. Def dispara em fuga e os outros o detêm. Agarram-no, derrubam-no no chão, o arrastam, o pressionam. Na extremidade direita do palco, T2 dança com movimentos ondulados, leves, frágeis. Def está soterrado pelos corpos dos companheiros. T2 se esforça para continuar dançando, mas cambaleia, cada vez mais instável. Def se liberta. Aos urros se arrasta de bruços pelo chão. Os outros 4 o observam muito abalados. Def fica caído, quase paralisado, com a mão direita encobrindo o rosto. T2 segue em uma dança sincopada, com movimentos desestruturados. Puxa o tecido da camiseta como se quisesse arrancá-la do corpo, mas sem energia suficiente. Perambula pelo palco, num esforço para continuar dançando. Bamboleia desnorteado. T2 se ajoelha junto ao corpo caído de Def. Segura a mão do parceiro e faz força para reerguê-lo. Def se levanta com muita dificuldade e é T2 que o sustenta em pé. Abraça Def por sobre os ombros, enquanto aponta com o indicador toda a plateia reunida. Def encobre o rosto com as mãos aos prantos. Os outros também se levantam, acompanhando a interação dos colegas. T2 abraça Def e Def repousa a cabeça no ombro do amigo. Os outros se aproximam e todos se aglomeram, agora reunidos em um abraço. Audiodescrição: 1000 palavras.